Dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Vamos glorificar o nome do Senhor nesse dia bendito. Amém. Aleluia. Bom dia, povo lindo, povo abençoado de Deus, mais um dia, graças a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Michele Fernandes. Glória a Deus. Bom dia. Bandeira Cilda, bom dia. Fernandes, bom dia. É a Michele. Você leu só o primeiro nome. A primeira escrita. Então, Michele, bom dia. Michele Fernandes. Luciana, glória a Deus, bom dia. Beni. Deixando a turma entrar. Bom dia, Ágata, bom dia, Marilza, Priscila. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Bom, fiel, justo. Grande, forte, poderoso. Aleluia. Neide. Glória a Deus. Pastor Beto, glória a Deus. Opa. Já vai inserir ele, já. Bom dia. Já vai entrar. Glória a Deus. Entra aí, varão. Nosso querido. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Edilma. Bom dia. Bom dia. Chegamos aí. É, Eita glória. glória a Deus. Que domingo grandiosíssimo de presença. Que coisa mais maravilhosa. O que a gente estava falando na live sobre Pastor o Luciano, Espírito se move, né? Paz do Senhor. A paz do Minha Senhor. pastora Paz. Tentando inserir o Betão. O Betão já tá aí na live. É mesmo? É. Entrou, é assim, Pastor Beto, tá dando como se o senhor não estivesse conseguindo entrar. Se for o caso, sai do Instagram e entra novamente, né? Aleluia. Soldado no quartel que é serviço, né? Se ele apareceu aqui cedo, não tem desculpa. Não, parece que ele falou ontem mesmo. Amanhã eu vou lá na live de manhã. Eita, glória. Glória a Deus. Que bênção. Tô Nós falando tivemos aqui. um culto muito poderoso. Eu não assisti o culto ontem de manhã. Eu saí de manhã cedo aí para resolver algumas coisas com a família. E depois fiquei sabendo que a mensagem da noite complementou aquilo que aconteceu de manhã. Que Um bênção. complementação. E eu não tinha visto nada, mas o Senhor é aquele que ministra, né? Não somos nós. Glória a Deus. Falamos um pouquinho antes sobre as 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 tolas. Eita. Mas todas estavam no mesmo lugar. Todas estavam no mesmo lugar, todas Todas tinham adormeceram. azeite, todas adormeceram. Exato. E tudo que Aleluia. a gente estava falando na parte da manhã aqui na live, cara, foi o culto. Foi muito forte. Foi muito forte. Foi sobre Paulo, foi, nossa, poderoso. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, Todo Deus é tempo. bom, em todo tempo, em todo tempo.
Aleluia. Aleluia. Cadê tu, Betão? Vai entrar aí, meu filho? Meu filho nada, meu paizão. Tô enviando Queridão. para ele de novo. Ontem eu estive lá na Vai Bispa dar certo, em nome de Rosângela, Jesus. o Antônio. Teve. É forte também. Benção, benção. Pregou lá. Olha, Graças que a Deus. bênção. Michele, Doroteia, Pastor Cristiane, Betão. Andreas, Marcos. e Então, Lucineide, pastor minha Marcos irmã, lá, né, de cabecinha Pastor branca. Marcos. doutora Dilma. Que Eita, bênção. povo abençoado. Não tá dando certo aí do Betão? Estou convidando. Pastor Betão, faz o seguinte: do lado aí onde se comenta, tem É de um um sinalzinho de sinal de mais. mais. Clica nesse sinal de mais. Vamos ver se o Dentro senhor. da câmera, né? É. Vamos ver. Eita. Vem pra cá. Isso. Glória a Deus. Quer orando, pastor, enquanto ele vai tentando? Sim. Vamos orar. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, louvar e bendizer o teu nome por essa manhã. Mais um dia o Senhor tem nos concedido, Pai, para estarmos diante da tua presença. Pai, na tua mesa, Senhor, com esse alimento tão precioso que é a tua palavra. É o Senhor ministrando aos nossos corações, é o Senhor nos ensinando, é o Senhor trazendo verdade, Senhor Deus, que nós precisamos, Senhor, acessar para que todas as chaves espirituais de uma vida abundante continuem, Senhor Deus, sendo derramadas sobre o nosso espírito. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, que nesse dia o Senhor venha trazer alinhamento, nesse dia o Senhor venha fortalecer cada um dos meus irmãos e irmãs dessa live, e nesse dia o Senhor venha tocar de uma maneira profunda os corações. Que essa semana seja uma semana extraordinária, que o teu Espírito venha mover de uma forma extraordinária, fortalecendo, alinhando, curando, restaurando, libertando, salvando, Senhor Deus, fazendo tudo aquilo que o Senhor é especialista em fazer. A tua mão, Senhor Deus, está sobre nós e nós cremos, Pai, cremos na tua palavra. Nascemos para crer no Senhor, nascemos para um propósito, Senhor Deus, vivermos uma vida vivendo para ti, vivendo contigo. Por isso, Senhor, que nesse dia, nessa mesa, o Senhor venha repartir esse pão tão precioso, Senhor Deus, que nós possamos degustar, nos alimentar, Senhor Deus, e aproveitar cada parte do alimento. Que o Senhor venha fortalecer a nossa vida espiritual mais e mais e guardar a nossa mente em Cristo Jesus, no Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Mais um dia, irmãos. Mais um Glória dia. a Graças a Deus. Deus. Obrigado. Vamos lá. Vamos. Eu estou mandando para ele, estou reiterando o convite, porque ele não enviou a solicitação. Vamos ver Pastor se- Betão, tem uma câmerazinha no lugar de comentar com um sinal de mais dentro dessa câmera. Você vai apertar essa câmera e vai enviar o pedido para a Fabi. Ela vai aceitar o senhor, tá bom, meu querido? Tenta Isso. dessa maneira. Isso. Como tem um pouquinho de delay, daqui a pouco ele deve. Vai dar certo. Daqui a pouco ele vai entrar aí. Vai sim. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai. Esse é o propósito, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Quer que inicie a leitura enquanto ele. Pode ir. Tá. Segunda Crônicas agora. Entramos em Segunda Crônicas. Salomão pedindo sabedoria. Olha lá. Beto não tá conseguindo. Ele não tá. Aparece aqui. ele não tá Aparece aqui conseguindo. que ele não está conseguindo, mas ele não faz a solicitação. Vamos ver. Quando é assim, quando o homem conseguir entrar, é porque vai ser dessa. Pois é. Vamos lá. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon.
pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat-Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava ali, em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar ao Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que quiser e lhe darei. Salomão respondeu a Deus: Tu mostraste grande amor leal a meu pai, Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai, Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu os lidere bem. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Uma vez que esse é o seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve, nem jamais terá. Então Salomão voltou da tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon, para Jerusalém. E reinou sobre Israel, e reinou sobre todo Israel. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas, que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriram da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. Agora sim, agora o Betão vai entrar. Aleluia. Agora tá concluído. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aê! 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 Ei, Barão. Aí, Glória a tocha. Deus. Coisa linda. Eita, que bênção. Bom, bom dia. Bom Bom dia, dia, querido. Luta, gente. Que luta é essa? É, Bom, mas ele perdeu. Perdeu mais uma. Tá então, embaçada a tua câmera. Dá uma limpadinha na. Tá embaçada a tua câmera. Eu Eu pensei, acho- o que está acontecendo lá, Senhor? Tem gigante lá, dá força pro seu filho lá, o couro tá comendo lá. Eu andando dentro de casa aqui procurando o melhor sinal, andando que nem um doido aqui, até achar um lugar melhor. Tá difícil. Não, mas agora tá bom, Barão. Graças a Deus. mas acho que não é Vamos. sinal, não. Às vezes alguma instabilidade mesmo. É, Mas que bom que o senhor está aqui. Bem-vindo. vamos lá. Estávamos com saudade do senhor. E eu Daqui, também da- Glória a Deus. daqui 2 semanas eu vou querer aquele abraço, hein? Ah, Oh, ele mas você- vem. Ah, ele vai Ele vir, é vem verdade. essa Então, semana. Vou estar em essa São Paulo. semana aí. Tá certo, esqueci. O pastor Luciano me deu carona, vou ficar do ladinho dele, fazer uma viagem daqui até São Paulo. É isso aí, que bênção. Meu Deus. Ai, ai. Rapaz, eu vou estar com uns presentes bem top dia 27 na viagem para São Paulo, hein? Coisa boa. Coisa boa.
Eita. Segunda Crônicas, né, capítulo 1, pedido de sabedoria de Salomão. Salomão, o Senhor seu Deus era com ele. O sábio destaca que essa expressão indica favor divino contínuo, favor divino contínuo. Não apenas um momento isolado. O pensamento judaico, isso aponta para alguém que anda no caminho do Senhor. Quando o homem se alinha com o céu se alinha com ele. Quando o homem se alinha com o céu se alinha com ele. Jesus também é descrito como aquele em quem Deus estava com ele, em Atos capítulo 10, versículo 38, mostrando o padrão do rei ideal. O altar em Gibeão. Salomão vai sacrificar em Gibeão, onde estava o tabernáculo de Moisés. E os sábios explicam, embora Jerusalém fosse o futuro centro espiritual, o lugar legítimo naquele momento era Gibeão. Isso ensina ordem espiritual e respeito ao tempo. Ordem espiritual e respeito ao tempo de Deus. Deus valoriza mais a obediência ao lugar correto do que a intensidade da oferta. Eita! Eu vou repetir isso. Deus valoriza mais a obediência ao lugar correto do que a intensidade da oferta. Jesus também respeitou o tempo e o lugar. Em João capítulo 2, versículo 4. Ainda não é chegada a minha hora. O pedido de sabedoria. Salomão pede sabedoria e conhecimento. Ele não pediu riqueza porque sabia que um rei precisa primeiro julgar com justiça. Um líder precisa primeiro julgar com justiça. A sabedoria é a coroa invisível que sustenta todas as coroas visíveis. Ou seja, sabedoria de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Salomão é uma sombra profética de Jesus, mas Jesus é a plenitude. A resposta de Deus, a resposta divina, Deus concede sabedoria, riqueza e honra. Aquele que busca o espiritual, o material o segue. Aquele que busca o espiritual, o material o segue, né? Isso ecoa com o princípio de Deuteronômio 28, quem busca, né, o Senhor. E Mateus também fala, que Mateus 7,31, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, e existe um princípio espiritual nessa oração de Salomão. Prioridade correta gera provisão completa. Prioridade correta gera provisão completa. Salomão acumula cavalos, carros e ouro. Isso conecta com e isso começa a tocar na advertência de Deuteronômio 17:16. Não multiplicar cavalos. Por isso que ele tem que comprar e tem que vender. Quando o coração se apoia no poder, começa a se afastar da dependência de Deus. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quando um coração se apoia no poder, começa a se afastar da dependência de Deus. E aqui está um perigo muito grande, né? Sim. Meu Deus do céu. O reino de Jesus não depende de poder militar. Zacarias capítulo 4, versículo 6. O Antônio, você pode abrir Zacarias 4, 6 aí, filho? Então, quando o coração se apoia no poder, começa a se afastar da dependência de Deus. E aqui está o perigo da maioria dos grandes líderes hoje, né? Líderes religiosos, líderes políticos, líderes em todas as áreas, que começam bem, mas quando se afastam da presença de Deus, seu coração se deixa corromper. Ou seja, a dependência de Deus deixa de ser algo real na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E aí é onde começam as coisas a andar de ladeira abaixo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Achou aí, filho? Bem-vindo, pastor Estênio.
precisa. Acho que foi Zacarias. uma vez. Zacarias. Oi? Zacarias 4. 4, 6. Acho que foi o pastor Estênio uma vez que o senhor tinha dito que entraria, né? É. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre tem que ser pelo Espírito, não. Por isso que Jesus nunca dependeu de poder militar, dependeu sempre do Espírito, né? Sempre do Espírito. Então, vou repetir: quando o coração se apoia no poder, o Espírito se afasta. Eu sou o cara, eu sou a pessoa da vez, eu sou a bola da vez, eu sou. Os eus começam a encher o coração do homem quando ele começa a ter o poder nas mãos. A gente tem sempre um jargão que muitas pessoas falam, e eu também já falei lá atrás, assim, ó, você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, né? Delega poder, autoridade para ela, e você vai realmente conhecer o coração dessa pessoa. Se ela é humilde, se ela está no Senhor, ou se ela quer fazer apenas para se aparecer. O Varão. Fala, meu irmão. Deixa eu ler aqui Deuteronômio 17, versículo 16 e 17. Tem a ver com isso aí também, porque já tinha sido feito um alerta sobre isso daí. Sim. Deuteronômio 17, o quê? Versículo 16 e 17. Deuteronômio 17, versículo 16 e 17. Diz assim, ó. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si. Então já tinha feito um alerta lá atrás, né? Poderia ter, mas você tem que estar bem alinhado para não se perder, né? Em relação à multiplicação de coisas para o reino. Agora, em relação às mulheres, realmente isso estava fora de cogitação. E nem os cavalos, né? Porque era proibido trazer os cavalos do Egito, né? O Senhor já tinha trazido um alerta, né? Só que, infelizmente, né? Tá tudo aí nas escrituras para a gente ver que os homens sempre falham, né? Sempre falham. Sempre desobedecem um comando, uma ordem do Senhor. No dia que a gente alcançar a perfeição, realmente, meu irmão, nós vamos embora dessa terra. Vai embora. Ei, pastor Betão, fala aí, homem de Deus. Você vê, né, que coisa. Sabedoria total dele, ao pedir sabedoria, né? Mas tendo toda esse diálogo com Deus, toda essa presença de Deus, e a gente quer pensar que enquanto estamos, enquanto somos, esse momento com Deus, não existe a possibilidade de cair. Sim, e a palavra de Deus mesmo diz, quem está em pé, cuide para não cair. Salomão viu, sentiu, experimentou, viu tudo o que aconteceu no reino com o pai e a sua... Mas mesmo assim, ele fez um monte de bobagem, né? E mesmo... Então, o quão é perigoso e sutil sutil a nossa vida, o cuidado que a gente tem que ter, né? E a todo momento nós somos desafiados assim a permanecer em Cristo. E aquilo que o pastor Luciano acabou de falar, assim, dê poder e você vai ver o caráter da pessoa. No fundo, todos nós queremos ter o poder de condução, de fazer. Mas quanto o nosso coração, ou quanto nós estamos... Ontem o pastor Luciano pregou sobre o óleo, né? O quanto a sua vasilha está cheia de óleo, o quanto da sua presença está. Se a presença do Pai está dentro de você, que faça com que você não olhe para as coisas do mundo, que você, a partir do poder que você recebeu, você só olhar para Deus. É muito tênue, a linha é muito
muito fina, é muito, sabe? É você chegar, as 5 virgens, né? Chegaram, que o pastor falou ontem, né? As 5 virgens que chegaram com a sua botija vazia já. Meu Deus, eu saí de casa, eu tinha. Eu saí de casa, eu tinha azeite, mas cheguei aqui e não tenho mais. Meu Deus. Eu tô todo dia na live, eu leio todo dia, mais um dia, passou um dia, 2 dias, 3 dias, quando eu vi uma semana, que é a pessoa que ligou pro pastor lá, que você contou a história ontem, né? Uma semana sem estar aqui na presença do Pai, uma semana sem estar aqui, o mundo acontece tudo, fica um dia, eu às vezes, essa Copa do Mundo, assim, os dias que eu fiquei mais ligado no final de semana, assim, na Copa do Mundo, o mundo te enche muito rápido, te enche muito rápido. Muito rápido. Salomão, o poder que tinha, as mulheres, a sedução do poder, tomou conta dele rapidão. Aí, de repente, eu estou aqui, mas eu também estou aqui. É muito. Eu penso nisso. Acho que uma palavra forte aí, que é para todos nós aí, é sutil, bem sutil. É o tempo inteiro. E é aquilo, né, pastorzão? A gente está, como eu falei ontem, né? A gente está com uma vasilha cheia, mas a gente vai no hospital fazer uma visita, a gente vai numa casa de uma família que está acontecendo um conflito e você vai esvaziando o óleo. E o óleo vai, porque você tem que usar o óleo que está em você, que é do Senhor, para estar abençoando vidas, para estar curando vidas, para estar ajudando pessoas, para trazer orientação. Só que durante essa semana que você gasta o óleo, se você não repõe o óleo, ou seja, você vai ficando cansado, você vai ficando cansado, você vai ficando cansado, você vai ficar sem energia espiritual para realmente ajudar o próximo. E se você não vai novamente na fonte buscar, né, nesse encontro com Deus todos os dias, você não vai ter mais para dar, não vai ter nem para você. Né? Aí onde corre o risco do noivo chegar e dizer, olha aí, chegou o noivo, me dá um pouquinho aí do seu azeite aí, irmão. Ô, Viana, dá um pouquinho do seu azeite aí para mim. Vai dar? Não, vai dar, Viana? Não, vai dar, Fabi? Não tem como. Não vai dar. Vai comprar, né, irmão? Vai comprar azeite. Eu tava com o pastor Felipe esses dias lá no Paraná, nós fomos falar sobre libertação numa igreja lá no final de semana, e eu estava falando para as pessoas no momento lá, eu usei o copo d'água, que a gente está na igreja e naquele momento você está enchendo o copo. Isso que o pastor está fazendo aí agora, tomando essa água. Você enche o copo, naquele domingo você recebe a palavra, foi bênção, você recebeu louvor, você recebeu muita coisa. Mas aí, na saída já do estacionamento, o seu irmão já deixou o carro que atrasou você um pouquinho, mas você já começa a jogar no estacionamento, nem foi para casa ainda. Às vezes o pastor passou por você e não te disse, ô Betão, boa semana para você, porque pastor orgulhoso já começa a jogar teu óleo fora, filho. Meu Deus. Eita. É verdade. Você vai dar na partida, o carro já deu aquela. Pronto, já começa a perder a bênção ali no estacionamento mesmo. Você já chega em casa, o teu copinho que estava cheinho, que você encheu lá, já está assim. Na segunda-feira, o primeiro boleto que encher, você já quebrou até o copo. Se você não tiver aqui, ó, olhando para isso aqui, se abastecendo, se enchendo. Eu fui. Você falou em hospital semana passada, eu fui orar para uma senhora no hospital que estava terminal. E ela não falava, ela estava com uma traqueostomia, e aí ela estava ouvindo, mas não falava. Eu pedi se ela estava me ouvindo, ela piscasse os olhos, eu vou orar para a senhora e tal. E ela não tinha aceito Jesus ainda, eu fiz a oração para ela aceitar Jesus, e enquanto eu falava, ela piscava. Quando eu falei para ela para aceitar Jesus, ela não piscava, ela ficava me olhando. E eu pensei, não está me ouvindo, né? Eu repeti, ela não falava nada. Repeti, não falava nada. E a filha dela já do lado,
desesperada. Mãe, a senhora está entendendo o que ele está falando? E eu repeti a oração de novo para ela. E ela, daí, eu quero crer que ela piscou assim, sabe? Mas às vezes o inimigo toma a mente da pessoa de uma maneira, sabe? Naquele momento ali. E até ontem eu estava conversando com a minha esposa e alguém estava comentando com ela exatamente isso. No momento que a pessoa está nesse estágio de sedação, uma série de coisas, a consciência vai por muito embora e volta. Então eu pensei, meu Deus, e aquilo começou a me dar uma coisa assim, eu falei, mas será que ela não vai aceitar? Será que ela não quer Jesus? Ou será que ele começa a vir um monte de perguntas, né? E a gente vai se esvaziando, É o que você falou ontem, a gente vai dando para os outros e se você não estiver se carregando, não vai. Né? Vamos pro Avisar próximo? os homens que estão na live aí, viu? Avisar os homens que estão hoje na live, viu? 4 horas da tarde tem compromisso, viu? Vamos encher de azeite ou vamos deixar ir embora o que recebeu semana passada? Só um É, avisinho, viu? Paixões. Ai, ai. Encontro dos homens, 4 horas da tarde, né, pastor? Sim, Também. senhor, estaremos lá. Não tem consagração hoje, não? Tem, Ah, tá. tem consagração, só que eu deixo a mulher da pastora Nete, Renato, na consagração e nós vamos lá já vai pra lá. Ah, tá. para chutar a canela dos homens e ser chutado também. Certo. Para Esses homens acordar, aí para despertar. ficaram aí sábado e domingo aí na Copa do Mundo aí, tá? Eu não fiquei, Esvaziou. não. Falando nisso, ontem faltou um monte de gente no culto e eu tava só. Ó, só falar uma coisa aqui antes da gente ir para o próximo, Fala, que Fabi. a pergunta de Deus para Salomão revelou o coração de Salomão. No Uhum. entanto, a resposta de Salomão para Deus revelou a generosidade de Deus. Meu Deus. Como a resposta certa, né? Ela Isso. revela a generosidade do Senhor. Uhum. E eu Glória a vi uma Deus. frase aqui, achei interessante, né? Sabedoria é a capacidade de enxergar pelos olhos de Deus. Aleluia. É verdade, porque Claro. a primeira situação que vai acontecer para ele administrar sabedoria, a gente vai ler, né? É, E é muito forte. exatamente. Vamos lá. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70.000 carregadores, 80.000 homens para cortarem pedras na região montanhosa e 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro: Peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai Davi, quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre artífice competente que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, com tecido púrpura, vermelho e azul, que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com os artífices de Judá e Jerusalém, que meu pai Davi escolheu. Mande-me também madeira de cedro, cipestre e sândalo do Líbano, pois sei que ninguém do Líbano corta madeira como seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-los. Será necessária muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei 20.000 cestos grandes de trigo batido, 20.000 cestos grandes de cevada, 20.000 tonéis de vinho e 20.000 tonéis de azeite. Hirão, rei de Tiro, enviou esta resposta a Salomão:
O Senhor ama o seu povo, por isso o fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e que construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Envia-lhe Urão-Abi, mestre artífice muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e também com pedra, madeira, tecido púrpura, vermelho e azul, e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora envie o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, conforme meu senhor mencionou. Cortaremos toda a madeira necessária nas montanhas do Líbano, colocaremos as toras em balsas e as faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope. Dali você as transportará até Jerusalém. Salomão fez um censo de todos os estrangeiros da terra de Israel, como o censo que seu pai Davi havia feito, e descobriu que eram 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores, 80.000 como cortadores de pedra na região montanhosa, e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. Aqui ele já fez um censo diferente, fez dos estrangeiros e não do povo israelita, né? Sim. Glória a Deus. Preparação para o templo, construção da casa do Senhor. Salomão decide construir o Beit Hamidash, ou seja, o templo. Deus deseja habitar entre os homens, mas constrói primeiro o coração. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sempre precisa ser o coração, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer que nós somos o templo, nós somos o templo. O templo físico reflete uma realidade espiritual. Aliança com o Irão. Salomão pede ajuda ao rei de Tiro. Isso mostra que até as nações reconheciam a sabedoria de Israel. Quando Israel anda com Deus, até as nações cooperam. Ou seja, isso aponta para a inclusão dos gentios no plano de Deus. Quando ele pede ajuda para Irão, isso também é profético. Os gentios estão sendo incluídos em todo o mundo espiritual que está sendo construído e no relacionamento dos homens na terra com Deus. Os céus não podem conter Deus. Salomão reconhece. Deus é maior que qualquer templo. Deus não habita em lugares altos, mas onde há humildade. Deus não habita em lugares de orgulho. Deus não habita em lugares de exaltação. Deus não habita em lugares de vaidade, mas ele habita onde há humildade. Jesus manifesta Deus não em edifício, mas em uma pessoa. Jesus manifesta Deus em nosso coração, em nossa vida. Os trabalhadores e os estrangeiros. Salomão usa estrangeiros na construção. Ou seja, isso cumpre a ideia de que as nações participariam da obra divina. Isaías 60. Os filhos dos estrangeiros edificarão teus muros. E os muros aqui são muros espirituais. Então, sempre Deus, ele tem os seus planos para executar tudo aquilo que ele tem no coração dele para executar. E o lindo de todo esse texto do capítulo 2, da preparação para a construção do templo, né, é que o Senhor sempre tem os seus trabalhadores. Até hoje. Até hoje o Senhor conhece o coração de quem tem a habilidade para cada parte do trabalho. É como a gente já tem comentado em outras lives. Cada um de nós temos uma habilidade diferente, né? Um chamado,
E o Senhor vai usar cada um de nós quando tivermos realmente esse coração disposto para fazer aquilo que é preciso fazer. Meu Deus. Fala, Fabi, fala, Betão, fala, gente abençoada. Tem uma frase aqui interessante. Ninguém constrói sozinho aquilo que Deus deseja fazer. Né? Ninguém constrói sozinho aquilo que Deus deseja fazer. A gente tem o Silk aí, né? Que Deus deu a oportunidade pra gente. Eu sempre falo que a gente está em um grande treinamento ainda, Betão. Eu vejo isso como um grande treinamento pelo aquilo que ainda há de vir para cada um de nós, né? Fala, olha, tô derramando essa... Mas, de qualquer forma, aquilo não tem como ser feito sem ter pessoas ali para poder fazer. E aí vem pessoas de todo lado, vem Betão, vem Luciano, vem fulano, vem cicrano e tal. E pessoas também de fora, independente, às vezes reconhece a obra do Senhor antes das pessoas de dentro. Isso também é muito interessante, né? E para fechar aqui minha fala aqui nessa leitura, 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 40, fala: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então não era feito de qualquer jeito, não. Era tudo planejado, tal, tudo com ordem. Por quê? Porque nosso Deus é organizado, né? Que a gente está batendo nessa tecla também aí nas leituras anteriores. Aleluia, glória a Deus. A gente vê aqui a parte da edificação, né? Salomão edificou o templo para o Senhor. Só que nós, eu, vocês, os que estão na live, os que vão assistir depois, nós precisamos edificar a nossa vida apta a ter o Espírito Santo como habitação, habitando em nós. Então, os nossos pensamentos precisam ser edificados. As nossas condutas precisam ser edificadas. O nosso olhar precisa ser edificado. A nossa fala precisa ser edificada. Porque senão, você pode até ser um cristão, pode até ter recebido Jesus, entregado sua vida, mas se você não edifica a sua casa, a sua vida, a sua conduta, não tem como o Espírito Santo habitar. Ele pode vir e te visitar. Você vem, vai para a igreja, é visitado pelo Espírito Santo, mas habitar precisa de edificação. Então, que todos nós possamos edificar as vidas, as próprias vidas, para que sejam um lugar onde o Espírito Santo tenha prazer, não só de entrar para fazer uma visita, mas queira morar em nosso interior. Aleluia. Glória a Deus. Essa questão aí que o Viana falou é bem importante sobre sempre ter alguém perto, né? Você, filho, comentou, né? Alguém ao lado. Você lê um texto aí. Olha só, Neemias capítulo 3, ele fala muito sobre essa questão de termos alguém ao nosso lado em todo o tempo, de dependermos de mais pessoas e de um estar completando o outro. Então, o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a Torre dos 100, que também consagraram, e até a Torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles. Olha só, os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles. E mais adiante estava Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Racenaá. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias, de Neto e Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ou seja, cada um, ao lado do outro, estava ajudando a consertar, a fechar as brechas do muro, a recolocar as portas da muralha de Jerusalém. Isso depois que o povo volta, né, da Babilônia, depois de 70 anos. Ou seja, olha só que coisa interessante, né? Porque sempre eles pegavam alguém para estar ao lado deles ajudando e trazendo o conserto de todas as coisas. Ninguém constrói nada sozinho, ninguém conserta nada sozinho. Todos nós precisamos ter pessoas ao nosso lado para nos ajudar, né, para trazer o fortalecimento. E o interessante é que na reconstrução, né, a gente vai entrar nesse assunto uma hora, numa outra live,
mas eu achei isso muito interessante porque os trabalhadores da reconstrução, eles trabalhavam, né, com uma pá na mão, ou uma enxada, ou um martelo, ou uma ferramenta de pedreiro, e na outra mão era a espada. Meu Deus. Você vê que as duas mãos eram ocupadas. Eu preciso entender que eu tenho que trabalhar para o Senhor, né? Eu vou ter uma ferramenta de trabalho, mas eu vou ter que ter uma espada também, porque a espada é a espada do Espírito, é aquilo que nós vamos usar em todo o tempo, e até na construção, né? Tem que ter um alinhamento espiritual muito forte, isso que a Fabi falou é muito importante também. Amém? Já que você falou sobre Neemias, eu gosto muito do texto de Neemias, e até na oração, no capítulo 9, é tremenda a oração que ele faz ali. Mas isso que tu falou é exatamente o que nós temos na igreja. Né? Quando existe um grupo dentro da Somos Casas, que é o grupo de intercessão. Eu estava até semana passada e pedi para sair, porque eu não tenho participado muito, então não tem muito sentido eu estar lá dentro. Mas isso que é um comparativo bem interessante com isso que você falou sobre a reconstrução do muro de Jerusalém. A palavra diz que enquanto alguns trabalhavam, outros estavam de guarda. Enquanto alguém está se preparando para essas batalhas, tem alguém na intercessão lá, pronto para defender. Sem essas duas, o que faz e o que intercede, não vai. Por isso é importante, eu vou sozinho. Não vá sozinho. Só vá se tiver essa intercessão. Só vá se isso estiver alinhado. Se você tiver pessoas na tua retaguarda pronta para desembainhar essa espada aí da oração, né? Não, sozinho não. E o muro na reconstrução é exatamente isso. Exatamente isso. Perfeito, Luciano. Perfeito. Aleluia. Glória a Deus. A Fabi falou algo aqui, né, sobre habitação, né? Aí eu falei, imagina quando a gente vai para um lugar, né, para um hotel, tal, tudo, e você entra e fala, pô, tá bagunçado isso aqui, meu. Bagunçado, tudo sujo, tudo. Você nem consegue descansar direito, né? Provavelmente você não volta mais. Você nem não volta mais. Não tem prazer. Não tem prazer, não indica o local, né? Eu fiquei pensando, né, sobre o nosso corpo, né? O Espírito Santo fala, pô, eu quero habitar aí. Mas e aí, como é que tá? Tudo sujo, tudo bagunçado, tudo desordenado. Fala, não tem como ficar aí, não. Não tem como ficar ali, não. Né? Seja santo, porque eu sou santo, né? E em relação à construção, né? Deus envia pessoas, independente, às vezes, da pessoa estar no mesmo segmento de fé da gente, mas os dons e talentos aí, a habilidade é dado por Deus. Então, você não vai pegar um pedreiro que, não, eu quero economizar e chama o pedreiro ali, que não é um pedreiro profissional, né? Então, tem que ser com ordem, decência ali, tem que colocar um cara bom para fazer ali, é para o Senhor, entende? E as condições Deus vai dar, mas a intenção do coração, né? Então, tudo tem que estar alinhado aí, com a espada numa mão e a outra enxada na outra mão ali. Equilíbrio para poder fazer o que é certo. Ô, pastor Viana, você falou uma coisa bem interessante aí, cara. Assim, né? Você vai contratar um pedreiro que não é pedreiro, que não sabe trabalhar direito, vai construir algo. Então, assim, ó, no mundo espiritual, quem é o trabalhador da seara do Senhor que está tentando construir algo em nós? Meu Deus. Porque dependendo da pessoa que vai construir algo na nossa vida e vai colocar um tijolinho espiritual na nossa vida, uma argamassa espiritual, né? Dependendo das sementes que vai estar fazendo com que essa construção, que a nossa vida espiritual evolua, né? A gente pode ser construído num alinhamento correto, ou nós podemos ser construído num alinhamento torto, né? E daí eu lembrei daquela musiquinha, Fabi, que dizia assim, vi um homenzinho torto. Eu andava no caminho torto, né? E a sua vida era toda torta, porque muitas vezes, até dentro desse segmento espiritual, se a gente não vigiar, se a gente não tiver cuidado, né?
dependendo da pessoa que nós vamos parar para ouvir, para trazer um alinhamento espiritual ou nos ajudar na construção espiritual da nossa vida, desse tempo espiritual que somos nós, pode sair de alinhamento. Meu Deus. O negócio não é de rir, né? Mas quem é de nós que já não. Fica fora do prumo. Falando disso aí, fala, pô, contratei o cara. Pô, cadê o cara? Pô, o cara tá no bar, meu. Tá no bar, aí no outro dia, cadê o pedreiro? Pô, tá no bar de novo. Ou seja, aí ele volta do bar, tudo bagunçado, tudo o dia inteiro trabalhando desajustado. Betão, é isso mesmo. Então, quer dizer, infelizmente, não só nessa área, né? Mas a pessoa não tá alinhada com Deus. Tá tudo bagunçado, a mente tudo bagunçada. E aí cai nesse perigo aí que o senhor acabou de falar, esse cenário que o senhor criou aí, pastor Luciano. Meu Deus. Vigiar enquanto é tempo, né? Prestar atenção nos detalhes da vida. Meu Deus. Pastor Beto, quer comentar alguma coisa, pastorzão? Já falei sobre isso que aquilo que você trouxe sobre Neemias. Você está falando engraçado que você está falando de pedreiro. Ontem, no almoço, todo domingo, nós almoçamos na minha sogra. E ontem ela está fazendo uma reforma na casa, lá na cozinha, e a casa já tem uns 30 anos, 35 anos de construção. E ela vai fazer um aumento, aumentar o tamanho da cozinha, porque vai todos os netos, todos os domingos, vai todo mundo se reúne, é uma bagunça santa lá na casa. Uma delícia, todo domingo. E aí ela está aumentando a cozinha, porque ela quer que todo mundo, porque agora parte da família almoça na cozinha ali, parte numa outra sala, porque é muita gente, já cresceu muito a família. E ela está aumentando a cozinha, ela quer deixar todo mundo junto, né? E aí o pedreiro que chegou lá viu que tinha uma rachadura lá e falou, olha, isso aconteceu porque lá na construção foi usada uma areia junto com o sal de má qualidade, e por isso que está afundando, e a pessoa não fez um fundamento direito. E interessante, nós estamos falando do pedreiro agora, né? Isso foi conversado ontem no almoço, né? Então, é isso que não dá, às vezes, aquilo que está te enchendo hoje parece ser uma coisa, se usa hoje, tem sabor de verdade, né? Tem sabor de verdade, mas não é a verdade. Tem sabor de santo, mas não é santo. Tem cheiro de santo, mas não é. Na construção da minha sogra, ela tinha cheiro de coisa boa, mas durou quanto tempo? Agora está começando a cair. Então precisa uma reforma. Que bom que tem gente que faz reforma. Por isso que está o Silvio aí. Vamos reformar, vamos se reformar, vamos mudar um pouquinho, olhar para aquilo que você aprendeu lá atrás, para ver se é essa verdade mesmo. O Silvio está corrigindo. Eu estou no Silvio desde 2016 e vejo, eu me assustava no começo, assim, logo um recém-convertido e apaixonado por Jesus e ministrando pastor e pessoas que tinham 40 anos, eu falava, meu Deus, será que é eu que estou atrapalhado? Não é ele que por tantos anos não sabia, aprendeu já dentro do circo. A minha conversão praticamente foi dentro do circo, foi vivendo essa verdade que a gente prega até hoje, né? E aí você pega pessoas que têm 40 anos que nunca foram reformadas. A areia que está lá dentro é a mesma que foi colocada lá na parede da minha sogra. Vamos reformar, fazer uma coisa maior aí. Isso é uma coisa bem interessante, porque assim, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, falando da nossa vida espiritual, da construção da nossa vida, desse tempo que somos nós, a Bíblia diz que nós temos que nos alicerçar no fundamento dos apóstolos. Era isso que eu ia falar agora. Oxe, então fala. Não pode falar. O Espírito Santo está queimando aqui. Vai falar nesse agora. sentido. Mande bala. Dá pra ver aqui o teu fogo na sua cabeça aí, viu? Edificação, o Antônio que lida com construção, ele sabe disso. Se o fundamento não é firmado na rocha, pode ruir. Isso. Como o pastor Beto trouxe, tinha uma rachadura. Pode ficar anos ali, em pé. Mas vai chegar uma hora que não vai sustentar. É isso aí.
Por isso que muitas pessoas, e eu já fui assim, e tenho buscado cada dia mais e mais estar edificada na rocha. E muitas pessoas que são como a casa construída na areia, né? Meu Deus. Uhum. Que tem os altos e baixos, fala, nossa, eu tô tão bem com Deus. E daqui a pouco parece que tudo acabou. Daqui a pouco vem uma tristeza, uma frieza, uma angústia, porque não foi firmado ainda na rocha. Mas hoje o Senhor está nos convidando Amém. Aleluia. a Aleluia. chamar o pedreiro, Meu Deus. Restauração, Pai. a chamar o carpinteiro. O carpinteiro está batendo a porta Meu essa Deus. manhã. Meu Deus. Ai, e ele é a própria rocha. Aleluia. Aleluia. Ele é a própria Aleluia. rocha. Só que para edificar dá trabalho. Meu Uhum. Deus. Meu Deus. Edificar não é fácil. Edificar exige planejamento anterior. Edificar exige força para poder furar o solo, Meu. furar essa rocha para se entremear, né? O concreto junto com o ferro e a rocha e tudo virar um. Dá trabalho, exige esforço, Isso. exige se solidificar nesse alimento. Uhum. Exige tempo para poder secar esse cimento. Olha aí. Porque se continuar a subir a parede sem esse cimento tá seco, sem dar o tempo de maturidade, Meu Deus. não vai dar certo. Vai chegar uma hora que a estrutura vai ficar torta. Se você chamar um pedreiro qualquer, o pedreiro, como ele disse, que foi lá no boteco, vai estar desnivelado, vai estar fora do prumo. Então, a gente precisa de um esforço muito grande para estar firmado e edificado nessa rocha. E mais do que isso, voltando ainda à fala do pastor Beto, depois de edificada, vai ter que gerar prazer. Isso. Olha o que ele falou, eles têm prazer de estar junto. Ali a Aleluia. família inteira. E chega uma hora que o negócio ficou pequeno, Meu Deus. teve que ampliar. A gente precisa tornar a nossa edificação da nossa casa prazerosa para o Meu Espírito Santo vir habitar. E a presença dele tem que estar tão grande no nosso interior, a ponto de a gente ter que ampliar o espaço. Contagiar. Não Aleluia. ficar Glória a só no Deus. nosso coração, ficar na nossa mente e atrair novos templos para que nós venhamos expandir a presença do Senhor. É isso aí. Né? Então é isso. Mas se o senhor quiser complementar, por favor. Glória a Deus. Meu Então, Deus. né, o fundamento, né, Fabi, como você colocou muito bem aí, o fundamento dos apóstolos, ou seja, todo apóstolo, todo homem de Deus, todo pastor, né, todo aquele que está trazendo as verdades, as sementes, ou seja, toda argamassa, todo tijolo, todo material de acabamento para essa casa, ou seja, um apóstolo, ele não é a cobertura da casa, ele não é o teto. Um apóstolo nunca vai ser o teto, o apóstolo é o fundamento. Meu Deus. Por isso que é o ensinamento. A cobertura é Cristo. Oh, glória. A cobertura é Cristo. Então a minha casa e a sua casa tem que estar fundamentada na doutrina dos apóstolos, mas entendendo que a minha cobertura espiritual é Cristo. Ou seja, Cristo é a parte de cima da construção, é a parte do telhado. Por isso que muitas vezes as pessoas também vão danificar a estrutura porque Cristo não está como cobertura. Porque a rocha nós sabemos que é Cristo, né? Como a Fabi trouxe aí com muita sabedoria, mas também sabemos que Cristo é a nossa cobertura. É o telhado. Né? É o telhado. E por isso que a palavra tem que estar na mente. Por isso que nós temos que construir da maneira correta. Por isso que toda construção tem que ser bem construída, bem pensada, bem arquitetada, né? Bem projetada para que a nossa vida espiritual
tenha continuidade, não venha trincar, ou não venha, como o pastor Beto disse, o fundamento, né, afundar porque não foi bem calculado. Meu Ou seja, Deus. gente, é muito importante essa questão da nossa construção, de construir a nossa vida diária no Senhor, né? E quem é o meu alicerce? É Cristo, é a palavra, mas quem é minha cobertura espiritual é Cristo. Por isso que cada dia que eu vou fundamentar minha vida na doutrina dos apóstolos e dos profetas, eu vou fundamentar na base correta, na semente correta da palavra, no ensino correto da palavra. E quando isso acontece na nossa vida, ninguém, nada vai abalar essa estrutura. Não é tempestade, não é vento, não é nada, né? Mas também precisamos nos preocupar quem é a nossa cobertura, é Cristo. Meu Deus. Cristo é a nossa cobertura espiritual. Existe cobertura ministerial, mas a cobertura espiritual de todo o corpo, até ministerial, é Cristo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Aleluia. Amém. É assim como a pedra quebrada para formar a brita, né? Para poder tá ali junto para fazer o concreto. É preciso esmiuçar. Isso aí. Meditar. Dá trabalho. Pastor Dá Betão, trabalho. olha. Mas é necessário. Olha a conversa onde foi, pastor Betão. O carpinteiro batendo a porta. Eu acho que o carpinteiro batendo a porta foi muito bom. Foi muito bom. Eu estou vendo aqui essas línguas como de fogo sobre a cabeça da família. E por isso eu falei, vai sair coisa boa. Vai sair que... Eu não sei nem porque você está no blues aí, de roupa quente. Pode, porque deve estar pegando fogo aí dentro. Me veio agora esse texto que eu li agora de manhã, antes de entrar na live, de Romanos 8. Isso complementando aí a profundidade que o pastor Luciano estava falando, porque lá no versículo 8:38, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, né, as tribulações, você está bem fundamentado, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra circunstância será capaz de nos separar desse amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A gente está falando aí dessa estrutura para entrar nessa posição aqui. Eu estou falando porque eu estou em construção, entendeu? Mas é isso aí mesmo. É nessa construção aqui que eu quero alinhar, porque aqui é tudo, a profundidade, não tem altura nem largura capaz de nos separar desse amor, porque está consolidado. Quando a gente vê você imagina uma fundação, ele pega a água, é porque assim, o processo, quando a gente tem ali a estaca, a hélice, ela vai até chegar na rocha. Só que ela passa por veias de água, ela passa por várias coisas. Aí quando chega lá na rocha, é dali que vai partir o prédio. E às vezes você vê lá 15, 20 metros. Por isso que às vezes o pessoal não compreende. Mas começou a obra, aí ninguém vê, porque está lá embaixo. É terra, é pedra, e só começa o pessoal a acreditar quando começa a sair o primeiro pavimento. Mas ninguém vê o que no teu secreto, o que é onde ninguém vê, é aonde você está construindo o teu óleo. Não é lá no culto, é no teu secreto. Onde é só você e você. As pessoas não veem o que você passou, a tua tribulação, mas é ali, é lá para baixo. É onde você se curva e para acontecer isso daqui. Isso aí foi forte, isso. E eu estava lendo isso daqui antes da gente... Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para 3. Vamos. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá,
onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi, o local onde foi feito o sacrifício, né? Uhum. A construção começou no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus, construído por Salomão. O alicerce, o alicerce do templo de Deus, construído por Salomão, tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. Meu Deus. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros. 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu o seu interior com ouro puro. Meu Deus. Ó, pera só, eu sou obrigada a parar só um minutinho aqui. A edificação era na mesma medida, aliás, a sala era na mesma medida de largura à frente da edificação. Sim. É integral, Uhum. não é parcial, é integralmente edificada, alicerçada. Meu Glória Deus. a Deus. Vamos lá. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipestre, revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas de todo o templo, e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e com 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Meu Deus. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins, as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo, fez 2 colunas, cada uma com 8,10 metros de altura, com o capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas da frente do templo, uma ao sul da entrada e outra ao norte. Chamou a coluna sul de Jaquim e a coluna norte de Boaz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Quanto detalhe precioso, né? O templo é construído no Monte Moriá, na ilha de Araúna, o lugar onde Davi, antes da sua morte, compra, né, de Araúna o Jebuseu, para poder ter aquele local como local da construção do templo, até porque foi ali, que era o Monte Moriá, onde Deus pediu que Abraão sacrificasse o Isaac, né? Lá em Gênesis capítulo 22. Ou seja, nesse monte Deus vê e é visto. Nesse monte
Deus vê e é visto. O mesmo monte aponta para o sacrifício de Jesus, lugar de substituição, redenção e provisão. Estrutura e ouro, o templo é revestido de ouro. O ouro representa a glória divina refletida na terra. O ouro, ele é a glória de Deus refletida na terra. Meu Deus. A glória de Deus, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, né, refletido na nossa vida. Ou seja, qual o significado espiritual desse ouro que representa a glória divina refletida na nossa vida nessa terra? Pureza, realeza e presença. Pureza, realeza e presença é o significado espiritual. O Santo dos Santos, querubins e o véu. 2 querubins cobrem a arca. Ou seja, os sábios comentam que representam proteção e reverência à presença divina. Entre os querubins, a voz de Deus se manifesta. O véu separava. E Jesus rasga o véu em Mateus capítulo 27, versículo 51. E nos dá um acesso direto à presença. Eu e você hoje temos um acesso direto à presença e não precisamos de um sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos para ter comunhão com o Pai. Nós temos essa comunhão direta com Ele. As colunas de Jaquim e Boaz. Significado de Jaquim, ele estabelecerá, Boaz, nele a força. Jaquim, ele estabelecerá, Boaz, nele a força. Os sábios também explicam que representam estabilidade e poder no reino. Estabilidade e poder no reino. O mundo se sustenta sobre firmeza e força que vem de Deus. O meu mundo, o seu mundo, o mundo dos filhos e filhas de Deus se sustentam sobre a firmeza e força que vem de Deus e não do coração humano. Jesus é o fundamento. Ele estabelece através desse fundamento que é Ele. E a força que vem do Espírito é que nos sustenta. Esse trecho revela 3 pilares espirituais. Sabedoria antes da autoridade. A sabedoria vem antes da autoridade. Sem sabedoria, o governo se corrompe. Porque sem sabedoria não há temor. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor é o princípio de toda sabedoria. Segundo princípio, Deus habita onde há ordem e preparação. Ordem e preparação. O templo começa antes da construção, começa no coração, na intenção de como tudo vai ser edificado. Então o templo começa antes da construção. Não adianta construir nada na vida espiritual, nada para o Senhor, se o nosso coração estiver bem fundamentado na palavra e no princípio daquilo, nos princípios básicos daquilo que a palavra traz para o nosso coração e dentro do projeto que Deus estabeleceu para cada um de nós. Tudo isso aponta para o Messias, Salomão, figura do rei, templo, presença de Deus, Moriá, sacrifício. Em Jesus, tudo isso converge em rei perfeito, templo vivo e sacrifício definitivo. E aí tem uma aplicação prática para a nossa vida espiritual. Busque sabedoria antes da prosperidade. Essa é a primeira aplicação. Eu tenho que buscar sabedoria antes de prosperidade, em todo o tempo. Segundo princípio, para a aplicação da minha vida espiritual. Honre os processos de Deus. Honre os processos de Deus. Como Gibeão, antes de Jerusalém. Terceiro, prepare seu coração como templo. Prepare o seu coração como templo. Quarto, não confie em cavalos nem em força humana. Eita! Não confie em cavalos e nem em força humana. E quinto, viva
no acesso aos santos dos santos. Viva no acesso aos santos dos santos. Viva no acesso, direto ao santo dos santos. É você e o Senhor, somos nós e o Senhor, eu e o Senhor. Em todo tempo nós precisamos ter o nosso coração no acesso ao santo dos santos. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sem comentários, no meu caso. Meu Deus. É forte. É Meu forte. Deus do céu. Meu Deus. Aqui a gente comentou assim antes tudo, né? Pastor Viano, Antônio, Pastor Beto, Fabi. Muitas coisas importantes, né? O Espírito Santo trouxe muita coisa forte para o nosso coração hoje. Meu Deus do A céu. única coisa, assim, foi dito já, mas só reforçando, né? O lugar de sacrifício. Lugar de sacrifício, o lugar de dor, é onde Deus exerce justiça e misericórdia. Uhum. É ali que o pedindo pra mim altar é construído. Pedindo para mim repetir o terceiro. Repete o terceiro e o último, porque o último eu também ia anotar, não anotei. Prepare seu coração como templo. Uhum. E viva, o quinto é o último, né? Viva no acesso ao santo dos santos. É para Meu viver. Deus. Meu Deus. Isso é aplicação para a nossa vida espiritual prática, não é uma aplicação prática para que nós possamos continuar praticando. Nessa aplicação aí do terceiro aí, deixar o teu coração como templo, me fez lembrar a leitura aí. Teve uma parte que eu falei, meu Deus do céu. Que na coluna de ouro, o prego era de ouro. Eu falei, meu Deus, eu viajei. Eu falei, não, vou ficar quietinho aqui, porque isso Prego de ouro. mas eu viajei aqui, porque assim, na coluna, o prego que entrou era o prego de ouro. Aqui, para mim, veio, não pode entrar qualquer coisa. Não pode ter mistura. Porque assim, você pega uma coluna, e aí você vai ver, o prego é desse tamanho. Geralmente, certo? Um exemplo. Mas mesmo sendo pequenininho, não pode entrar. Tem que ser de ouro, não poderia entrar. Aí, dentro dessa aplicação aí, do terceiro aí, do coração, eu não posso deixar entrar qualquer tipo de prego. O prego que entrar tem que ser de ouro, purificado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É isso aí, pastorzão. Glória a Deus. Aleluia. Ele coloca um prego de ferro aí, não pode, cara. Não pode. Vai enferrujar. Vai enferrujar. Eu acho que a Luciana estava pedindo para o senhor repetir, mas será que era esse mesmo? O terceiro pilar. Não, 3 porque pilares espirituais. então tá. Então tá bom. Meu Tá Deus. certo. Então vamos para lá, Romanos? Bora. Romanos capítulo 6. Eita, isso aqui é bom. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Eita. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Morre, Fabiane. Morre, Luciano, morre. Morre, Antônio. Morre, Beto. Morre, Viana. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Eita. Olá, pastor. É isso mesmo. Acho que era anterior o pedido lá, viu? Era. Porque antes o senhor tinha falado esses dos princípios espirituais foram outros que o senhor falou. Primeiro o senhor falou 3. Falou da buscar a sabedoria. Não, minto. Foi antes. Sabedoria antes da autoridade. Deus habita onde há o... Honre os processos de Deus. A ordem e preparação. Aí. Honre os processos de Deus. Tá ali, ó. A Chay já tá botando aí. A Chay tá colocando aí, a Chay. Tá. Glória a Deus. Tá.
Então vamos voltar aqui no texto de novo. Vou começar do começo, que até eu me desconcentrei. A Chay tá esperta lá, Ela hein? tá Tá esperta. com a espada, numa mão tá com a espada e na outra tá com a palavra ali. É isso aí. Agora, antes desse comentário aí, nós falamos sobre tudo aponta para o Messias, né? Salomão, figura de rei, templo, presença de Deus, e Moriá, lugar de sacrifício. São três situações que apontam para Jesus, né? E tudo converge nele. Rei perfeito, templo vivo e sacrifício definitivo. Não sei se é sobre isso que ela... Porque são 3 e 3, né? Salomão, figura do rei, templo, presença de Deus, Moriá, sacrifício. Não, mas teve um que o senhor falou, sabedoria antes de autoridade, Deus habita Isso. onde E depois eu vim, sabedoria antes de autoridade, de prosperidade. Busque sabedoria antes da prosperidade, honre os processos de Deus. Prepare seu coração como templo, não confie em cavalos, nem na força humana. Viva no acesso do Santo do Santo. Esse aí, sobre os comentários. Glória a Deus. Então vamos. Vou voltar do começo, assim. Uhum. Romanos 6. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Não pode continuar na vida anterior, não, Fabi? Pecando, não, né, gente? Isso. É nova vida, né? É nova vida. Glória a Deus. Será? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Vai nessa. Quem perseverar até o fim será salvo. Será tempo futuro. E perseverar é Mas até quando, pastor Luciano? Só até o fim? Só até o fim, só. Até o fim. Ou na hora que chegar a minha senha que ele chamar, ou na hora que ele vem arrebatar a igreja. Verso 5. Esse dia um pastor fez um comentário que exatamente sobre isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Daí um amigo falou, não é bem assim, né? Eu falei, mas, rapaz, é a mesma coisa que um carro. O cara justificando, né? Se eu compro um carro, ele não é meu. A partir do momento que eu compro o carro, esse carro é meu. Então, a propriedade já é minha. Então, se Jesus me comprou, eu já sou de Jesus. E o cara falou, não, você está certo. Só se você não abastecer o carro, ele anda. Não. Então, se você não fizer manutenção na sua vida, também vai ficar sem carro. Meu Deus. Achei muito pertinente. É isso mesmo. E se não pagar o IPVA, também não vai ser preso. Vai ficar na blitz. É isso aí. Vai dar ruim. Vamos lá. Verso 5. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Aleluia. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. Glória a Deus. E dele deixássemos de ser escravos. Meu Deus. Aleluia. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos a certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Glória a Deus. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Aleluia. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte. Fabi, Oi. Mas eu não posso deixar o pecado?
É eu que tenho que abandonar o pecado? Isso mesmo. Não deixe que o pecado... Mas Jesus não tirou o pecado de mim? Tirou, mas se você bobear, ele Meu vai Deus. reinar de novo. É E você vai sério isso, hein? voltar a ser escravo do pecado. Misericórdia. Quero não. Não Mas deixem. então só vale só 7 depois. Depois que achar a casinha limpa, é só 7 que volta? Só É, 7, Ou pastor? cada 7 não, traz mais 7? é o mais 7. É? Ah, então cada 7 vai trazer mais 7 daí. Se eu Isso. continuar E Aí assim, caindo, vira assim. 49. misericórdia. Ah, Melhor não, né, pastor Beto? Melhor não, né? não. Não vale a pena. Voltando no 12. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal Eita, para servir ao pecado. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo meu se Deus. torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, Eita glória. pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Eita. O pecado não é mais meu senhor, pois você já não vive sob a lei, mas sob a graça de Deus. Glória a Pois Deus. bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Aleluia. Você decide, né? Igual aquele programa antigo de televisão. Você decide. Vou repetir, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Quem você vai escolher obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Meu Deus. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Será que eu estou obedecendo mesmo de todo o meu coração? E aí? Será? Será? Jesus amado, será, pastor Betão, que eu estou obedecendo Sonda mesmo, hein? o meu coração. Sonda. Eita, Jesus amado. 18. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. Eita, a carne é? Fraca! Aquela linha tênue que nós estávamos falando lá de Salomão. Né? Uhum. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para se tornarem santos. Eita. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que era certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Jesus. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Meu Pois o Deus. salário do pecado é a morte. Eita. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não precisa nem de comentário. Não precisa. Meu Deus do Não céu. precisa. Aqui foi aquela conversa de gente grande mesmo. E aí Deus pergunta assim: preciso repetir ou você entendeu?
Se não entendeu, Meu Deus do volta céu. aí os minutos da live e ouve de novo com atenção. E lê Ó, de novo, e de novo, e de eu, novo, como diz a pastora nessa Renata. De novo, leitura, pastor, lê de novo, pastor, lê de novo. nessa leitura eu sou obrigado a usar a frase. Não tem conversa. Não 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 tem. tem tem negociação. negociação. Meu Deus. Ai, Jesus. Vamos lá. Paulo combate uma distorção, usar a graça como licença para pecar. Uau. Gênesis capítulo 4, versículo 7 comenta que o pecado jaz à porta. Ou seja, isso na conversa de Deus com Caim. Ó, filho, o pecado jaz à porta. Cabe você dominar. O pecado é ativo, mas o homem é responsável por dominar. Eu sou responsável por dominar. Eu sou responsável por dominar o pecado. Aquele que diz, pecarei e depois me arrependerei, não recebe oportunidade de arrependimento. Isso é um comentarista judeu falando. E aquele que disse, pecarei e depois me arrependerei, porque é um pecado premeditado, pode ser que justamente nessa hora você venha partir e acabou-se. Não vai ter oportunidade de arrependimento. A graça não é permissão para pecar. É poder para vencer a inclinação para o mal. A graça não é permissão para pecar. Né? Ou seja, fomos batizados na sua morte. A ideia não é apenas ritual, mas uma união espiritual. O batismo é uma união espiritual nossa com o Senhor. Descer as águas é como voltar ao ventre da sua mãe e sair delas é um novo nascimento. Jesus fala isso lá com Nicodemos. Não é um banho ritual. É uma transformação de identidade. Não é um banho. É uma transformação de identidade. Morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Isso aqui é muito forte, né? Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 diz assim: Deus circuncida o coração para remover a inclinação do mal. Não é só controlar o pecado, é morrer para ele. Não, como diz o pastor Viana, não tem conversa, não tem negociação, não tem nada, né, Viana? Não tem. Ou seja, cara, isso aí tá muito claro e eu vou parar de comentar por aqui porque nossa hora já avançou e assim, ó, só o texto por si, pastor Beto, só o texto por si já fala tudo. Sim. Tá bem claro, bem explicado. Não tem conversa, não tem negociação. Lá eu não quero aceitar, tudo bem. Acabou assim. Não tem conversa. Só uma frase. Aquilo que recebe a sua obediência torna-se seu senhor. Eita, essa é forte. Aquilo que recebe a sua obediência torna-se seu senhor. Ah, mas eu tô com vontade de me entupir de chocolate. Ah, mas eu tô com vontade de ficar aqui hoje o dia inteiro e ficar acessando essa internet o dia inteiro. Ah, mas eu tô com vontade de... Nossa, deu uma vontade, uma saudade daquele tempo em que tomava tal coisa, em que fazia aquilo, que fazia... Então, aquilo que recebe a sua obediência, vai se tornar o seu senhor. Ai, que saudade do pepino do Egito, da cebola. Esse capítulo 6 aí, você pega aquela versão bíblica lá, mais tradicional, eu não consigo entender. Então, faz o seguinte, lê o capítulo 6, tem 10 versões aqui para você ler. Não tem. Sabe, não tem. É simples, só ler. Só ler. É só ler. Bora lá. Mergulhar. Bora. Deuteronômio 36, se quiser, tá aberto aqui. Pode ler. Vamos lá. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Qual? Para que vivam, tem que ter um novo coração. Sem um novo coração, não tem essa vida com o Senhor. Bora lá, Fabi. Vamos, Salmos 16. Salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra
São os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Eita. Eita. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo o que possuo. A terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa! Louvarei o Senhor que me guia. Mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Aleluia. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Aleluia. Aleluia. Olha a alegria lá que o Betão sente para estar lá unido em família. É essa alegria que a gente tem que estar, né, na presença do Glória a Senhor. Deus. Neste salmo encontramos eloquente expressão da humildade de Davi, uma virtude que o coroou com majestade. Os olhos de Davi estavam sempre voltados para baixo, pois ele temia erguer os olhos. Aqui está falando de altivez, né? Por medo diante de Deus no céu. Quando andava entre seus súditos, seu coração nunca se erguia em orgulho. Quando Deus disse a Davi que ele o tinha escolhido para ser rei, Davi prostrou-se diante de Deus e exclamou: nada fiz de merecedor. Todas as minhas realizações foram inteiramente tuas ações. Nunca fiz nada para receber nada, para merecer nada, nem para vencer nenhuma batalha. Não assumindo crédito para si, Davi era grato por tudo que lhe era concedido, encontrando felicidade em todo momento da vida. Porções me caíram em lugares agradáveis. Realmente, minha propriedade era encantadora para mim. Versículo 6. A palavra com que se inicia o salmo é para o intérprete Rashi, para Deus. Música especial para esse salmo. Outro significado é oferecido a Deus. É o de coroa. Toda coroação, toda coroa, ele sempre, Davi dedicava toda a honra, toda a glória sempre para Deus, né? E essa era a humildade do coração de Davi. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontra satisfação em Deus deixa de procurar identidade nas circunstâncias. Aleluia. Que maravilha. Tudo Quem que encontra tenho de bom vem satisfação em de ti, Deus, olha aí. Que Depois, forte. pastor Beto, não ouvi. Tudo que é bom vem de ti, disse ele. Uhum. Tudo que é bom vem dele. Tudo que é bom vem dele. Tudo. Aleluia. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Glória a Deus. Tudo. Provérbios Provérbios. 19, verso 20. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Eita. Após exortar o pai a disciplinar seu filho, o rei Salomão exorta o filho a acatar a disciplina de seu pai. Aqui ele está falando entre ele e Deus. E ser sábio em sua juventude para ter sucesso em seu futuro, não retardando o arrependimento até a velhice, porque isso é buscar a sabedoria com seu conselho e instrução que puder. Busque, obtenha. E você será sábio para o resto da vida. Tem gente que, né, como eu, fui buscar sabedoria
já com 50 anos de idade. Olha quanto atraso, quanta a falta de viver uma vida extraordinária, de desfrutar de mais bênçãos, de uma plenitude no Senhor. Não falo aqui de vida material, financeira, não. Falo no contexto geral, de viver paz, de viver harmonia, de viver alegria, viver Deus, né? Então, quanto mais a gente demora de buscar o conselho e a instrução que nós pudermos, mais nós vamos atrasar de viver uma vida abundante no Senhor. Forte. É da natureza humana fazer planos, verso 21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Ah, glória. É ele. O plano é dele. Não se deve postergar o arrependimento para a velhice, pois ninguém sabe o que Deus lhe reservou. Ninguém sabe o que Deus lhe reservou. Uma pessoa pode ter diversos pensamentos que nunca serão executados, mas o que Deus planeja ocorrerá. Um ser humano pode acreditar estar possuído de amplas possibilidades, com o potencial de suas ideias e diversas linhas de ação, para escolher a que ele desejar. No entanto, um simples plano para realmente alcançar efeitos práticos dependerá sempre da decisão de Deus. Dependerá sempre da decisão de Deus. Eu posso fazer planos, eu posso projetar, eu posso arquitetar algumas coisas, eu posso sonhar em fazer algumas coisas, mas se não estiver dentro dos planos do Senhor, dentro daquilo que Ele sonhou, Ele estabeleceu como princípio espiritual para a minha vida, para mim ver o meu propósito, Ele não vai permitir acontecer. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom para nós de todo o tempo. Aleluia. Fala, Betão. É comum a gente fazer o plano e daí falar para Deus, vem aqui agora, entra no meu plano. Aí o propósito é meu e não dele. Deixa que eu vou fazer primeiro, depois você vem aqui e ajeita a casa para mim, senhor. Deixa aí. Tá caindo umas paredes aqui, você vem aqui e segura para mim. Meu pai. Ai, não vai dar certo, né, pastor? Não vai dar certo. Se Deus, olha, que Deus olha para mim, ele fala assim, mas esse meu filho não se arruma mesmo, viu? Esse meu filho é coisa doida. Esse meu filho demorou a entender, esse meu filho, mas graças a Deus, né, pastorzão, que deu tempo. Meu Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Amém. Tem uma síntese geral aqui, eu quero ler. Sim, E uma frase também, ó. Deus forma um povo, nós, que busca sua sabedoria acima dos próprios interesses. Permite que ele edifique primeiro o coração, vive a liberdade conquistada por Cristo, encontra nele sua verdadeira herança e aprende a submeter os seus próprios planos e propósitos ao propósito eterno do Senhor. Meu Deus. A frase aqui final. Quando Deus governa o coração, a sabedoria orienta as escolhas. A graça transforma a vida e o propósito supera os planos humanos. Meu Deus. Glória a Deus. Junção de todos os estudos feitos hoje, né, praticamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Betão, ora por nós. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado. Obrigado por nos acordar hoje, Pai. Obrigado que o Senhor nos deu o ar que estamos respirando nessa manhã. Sim, Pai. Obrigado por um início de mais uma semana, Pai. Sim, Pai. Uma semana que, para muitos, estão dizendo, hoje é uma segunda-feira. Eu quero dizer, Senhor, obrigado por essa segunda-feira. Muitos não vão acordar, muitos não terão tempo de voltar atrás, muitos não terão tempo de pedir
perdão, muitos não chegarão na tua presença porque deixaram para amanhã, Senhor Deus. Deixaram para amanhã aquilo que deveriam fazer hoje. Sim, Pai. O Senhor voltou, Senhor. O Senhor voltou e as lamparinas, as vasilhas estavam sem óleo, Pai. E é esse o temor que eu tenho que ter, Pai. Estar sempre, 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 sempre Louvado seja. enchendo os meus reservatórios de óleo, Pai. Para estar sempre na tua presença. Do Viana, do Antônio, do pastor Luciano, Pai. E por todos que estão participando hoje, que estiveram conosco aqui. Pai, nos dê força e coragem para enfrentar os desafios dessa semana, Pai. Não nos dê um espírito de covardia, e sim de resiliência e coragem, Pai. Coragem é a palavra para essa semana. Nos mostra, Senhor Deus, a sua verdade, Pai, e que nós estejamos no teu propósito, e não o Senhor no nosso propósito. Que tudo que o Senhor faz é perfeito. Aleluia. Por isso eu oro e agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Amém. amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Glória Antônio, a você Deus. está mais lindinho, Antônio. Você está mais lindinho. Olha o sorrisinho do Antônio. Está mais em paz. Que coisa boa. Beijo, queridos. Beijo, Fabi. Beijo. Beijo. Já vamos estar junto aí em São Paulo, hein? É Vamos isso aí. estar Espero juntos. que o pastor Luciano vai dar a bênção apostólica. Aguenta aí. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que toda consolação, comunhão e todo discernimento do Espírito Santo permaneça crescendo cada dia mais no meu e no seu coração. No coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração de Amém. todos. Betão, até mais tarde. Amém, amém. Abraço, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Dá um beijo na pastora Andréia. Tchau, tchau. Deixa eu falar um Pastor negócio pra Sara. você aí, ó. Amanhã eu não vou estar na live. Convida alguém para estar junto. Betão, Betão. Ah, tá. Amanhã, tá? Eu tô com saudade da pastora Nete. Ela sumiu. Ela tá de mal de Eu mim? vou combinar com ela para ela entrar amanhã. Vamos, sim. Se ela puder. Que eu vou sair aqui de madrugada para ir para São Paulo. Eu imaginei que o senhor tivesse Bom. essa questão da viagem mesmo. Vou estar indo para São Paulo, vou sair de madrugada. Tá. Aí acho que amanhã eu vou abortar lá na casa da Miriam. Aí a gente pode se Sim, tô ver. sabendo. Amanhã a gente se encontra. Amanhã à noite é a É a nossa live. live, né? Qualquer coisa a gente Isso. vai fazer lá na casa da Miriam, todo mundo junto. Maravilha. Pode ser. Bênção de Deus. Boa. Eita, aí Benção. sim. Ah, eba, a pastora Nete já confirmou. Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus. maravilha. Beijo. Amém. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.